Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre a solidão. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir crescer e liderar. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem o cedilha, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Conceito de liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Já pega a sua caneca de café ou de chá, a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho, pra gente bater esse dedo de prosa aqui, falar sobre a solidão, da decisão difícil, como lidar com escolhas que ninguém quer fazer e ainda conseguir dormir à noite. Espero que você esteja muito bem. Já quero pedir para você encaminhar esse episódio para algum amigo, se está fazendo sentido já essa introdução. Já encaminha de uma vez. Me ajuda a alcançar mais pessoas nesse mundão. E já te agradeço de antemão pela tua ajuda. E quero também te convidar a mandar uma mensagem aqui para mim, para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, enviando alguma sugestão, enfim, algum feedback. Fique à vontade, vai ser uma honra receber a sua mensagem e poder respondê-la em áudio, hein? Então, estou aguardando a tua mensagem. Me conta uma coisa aí, hein? Quem aí já se viu numa encruzilhada, tendo que tomar uma decisão que parecia escolher entre a cruz e a espada? Aquela decisão que tira o sono, embrulha o nosso estômago e faz a gente se perguntar: por que cargas d'água eu fui inventar de ser líder mesmo? Não é? A gente não se pergunta de vez em quando por que eu escolhi isso, gente? Onde eu estava com a minha cabeça quando eu disse sim? Pois é. Hoje o nosso papo é sobre a tal da solidão da decisão difícil. Como é que a gente lida com aquelas escolhas que ninguém quer fazer, mas que, invariavelmente, cai sempre no nosso colo? Essas escolhas que caem sempre no nosso colo, né? Então vamos olhar para isso, acho que é importante. Quem, líder aqui que está me ouvindo, nunca passou por isso, né? Se tem uma coisa que une todos nós, além da paixão pelo negócio e da falta de tempo crônica, é a responsabilidade de tomar decisões que muitas vezes são de cortar o nosso coração. Falo de ter, por exemplo, que demitir um colaborador que você viu crescer, mas que não está mais performando ou que a empresa simplesmente não pode mais bancar. Falo de ter que cortar custos de uma forma que vai impactar a equipe. Falo de ter que dizer não para um projeto que parecia promissor, mas que os números mostram ser inviável. Esses momentos são solitários, não são? Parece que o mundo para e todos os holofotes estão em você, esperando o seu veredito final. E aí vem aquela culpa,
o medo de estar sendo injusto, injusta, o receio das consequências dessa escolha, dessa decisão, isso tudo vira uma avalanche emocional e a gente passa a sofrer todos os dias até a tomada dessa decisão e posteriormente também. A gente vai conversar sobre isso aqui e vou trazer algumas informações importantes para a gente trabalhar esse pós aí. Lembro de uma líder, que eu vou dar o nome fictício de Joana, que tinha uma pequena agência de publicidade. Ela precisou demitir uma pessoa muito querida da equipe por questões financeiras graves. Ela passou semanas sem dormir direito, se sentindo a pior pessoa do mundo. Ela me disse: "Eu sei que é o certo para a sobrevivência da empresa, mas como eu vou olhar no olho dessa pessoa? Como eu vou conviver com essa culpa?" E olha, gente, essa Joana aí, eu já fui essa Joana. Eu me lembro que há algumas boas décadas atrás, eu já fui proprietária de uma loja de informática, às vezes eu até esqueço disso. E eu lembro da primeira demissão que eu precisei fazer de uma das pessoas da equipe da loja. E sim, dói muito e passa sim na nossa cabeça, né, como é que eu vou olhar para essa pessoa? Enfim, isso é bem dolorido mesmo, sabe, conviver com essa culpa. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é: sentir esse desconforto é sinal de caráter. Significa que você se importa, que você tem empatia. Ruim seria se você tomasse essas decisões com frieza, sem sentir absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que esse turbilhão emocional nos paralise e nos leve a tomar decisões ruins por puro sentimento de culpa ou para evitar esse confronto, esse desconforto. Então, como navegar nessas águas turbulentas, né, da solidão de tomar decisões difíceis? Vamos pensar em alguns passos aqui, tá? O primeiro, racionalize o máximo possível. Sei que é difícil, mas tente separar o eu, pessoa física, do eu, líder. Quais são os fatos? Quais são os dados? Qual é o impacto de cada cenário possível para o negócio como um todo? Para a maioria dos colaboradores, para a sustentabilidade da empresa a longo prazo. Muitas vezes, a decisão difícil é um remédio amargo, mas necessário para salvar o paciente, que é a sua empresa e os empregos que ela gera. O segundo é contrário ao primeiro, que é: vai sentir um pouco o teu coração. E esse de sentir o teu coração é: como eu vou dar essa notícia? Como eu gostaria, se estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de receber essa notícia? Gente, notícia ruim é sempre difícil, mas como eu gostaria de receber? E se fosse eu no lugar dela? Eu sei que isso não é uma receita de sucesso, tá? Não significa que você vai fazer e a pessoa vai te agradecer: "Ah, muito obrigada pela demissão, tô super feliz, era isso que eu queria". É bem improvável. E pode ser que mesmo você fazendo, né, com todo cuidado, fazendo com todo o coração, com toda a empatia, essa pessoa mesmo assim receba de uma forma muito difícil essa demissão. Vou usar o exemplo da demissão, tá? Mas está tudo bem, o importante é que você tenha se preparado, trabalhado, pensado sobre isso com o teu coração, com o teu sentir. O terceiro passo: busque diferentes perspectivas, se possível. Se você tem um sócio, um mentor ou um colega líder em que confia, converse sobre esse assunto, sobre essa decisão difícil, sabe? Exponha a situação com a devida confidencialidade, obviamente. Às vezes, uma visão de fora pode trazer clareza ou validar o seu raciocínio, mesmo que a decisão final seja sua, que as consequências sempre serão suas,
mas compartilhar o fardo ajuda sempre. É muito importante, gente, a gente ter alguém que a gente possa confiar para falar determinados assuntos. E eu penso, inclusive, que a gente pode ter algumas pessoas onde a gente consiga direcionar, sabe, segmentos de assuntos, que a gente sabe que se a gente conversar com aquela pessoa, alguma clareza, alguma lucidez, sabe, uma luzinha ali no final do túnel vai acender e vai ajudar a gente com essa decisão. Se você não tem essas pessoas, procure buscar essas pessoas, sabe? Procure identificar essas pessoas, na tua família, no teu grupo de amigos, no teu grupo de networking, enfim, busque isso, porque você vai encontrar, né? Intencionalidade é importante. Porque é muito difícil realmente a gente tá quantas vezes a gente está muitas vezes, né, numa situação muito difícil e a gente fica com vergonha de conversar com alguém sobre, de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Eu posso trazer aqui exemplos profissionais, como eu estou trazendo, assim como exemplos pessoais também, questões pessoais da nossa vida, que a gente precisa tomar uma decisão e a gente fica, sabe, numa situação em que a gente não sabe o que fazer. E tá tudo bem ficar nesse limbo, tá? Isso é natural. Ficar um tempo, que não pode ser a vida toda, por favor, na dúvida, sabe? Eu faço ou não faço, agora eu tomo ou não tomo essa decisão. Eu posso, a nível de exemplo pessoal, falar da minha separação, que foi um período na minha vida em que eu tive que parar para pensar sobre isso. E não é uma decisão fácil. Às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, mas você que tomou a decisão, foi você que quis". Sim, sim, e ela teve as suas consequências. Eu sabia de algumas consequências, não de todas, porque eu não tinha vivido uma separação ainda na minha vida. Então, a gente precisa entender que mesmo quando eu peço um conselho, quando alguém me traz uma luz, a responsabilidade e a consequência dessa escolha é sempre minha, tá? Isso é super importante. Vamos lá, quarto passo: comunique com transparência e respeito. Uma vez que a decisão está tomada, a forma como você comunica faz toda a diferença. Aí entra de novo aquele segundo passo lá que está ligado ao coração, a você sentir como você deve fazer, como você deve proceder, quando, se tem como a gente saber, né, quando é o melhor momento para fazer isso. Dá para esperar, não dá para esperar, sabe? Seja honesto dentro do que pode ser dito. Então, muitas vezes a gente não pode falar sobre tudo, porque a gente pode estar expondo, né, uma situação ou outras pessoas. Seja sempre respeitosa, respeitoso, seja humano. No caso de uma demissão, por exemplo, explique a situação da empresa, se for o caso, né, sem expor detalhes confidenciais desnecessários. Agradeça pela contribuição daquela pessoa, porque essa pessoa contribuiu. Ofereça o que for possível em termos de apoio, que pode ser uma carta de recomendação, um contato, enfim. Não minimize a dor do outro, a gente nunca sabe o que o outro está passando de fato, mas seja firme na sua decisão. Quinto passo, e talvez o mais importante, para a sua saúde mental: pratique a autoaceitação e o auto-perdão. Você tomou a melhor decisão que podia com as informações e recursos que tinha naquele momento. Quantas vezes eu claro, eu ainda me pego nessas situações de estar vivendo uma situação do passado onde eu não me perdoo, mas como eu vejo também muitas pessoas nesse lugar de não se perdoar, de estar no passado, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse tomado aquela decisão, e aí eu volto a repetir: você tomou a melhor decisão que podia com as informações e recursos que tinha naquela época. A gente não muda o passado. E ficar vivendo nesse passado nos impede de viver o presente e de criar o nosso futuro. Então não adianta ficar preso a esse passado, a gente precisa buscar esse auto-perdão. Se você não está conseguindo fazer isso sozinha, sozinho, busque a ajuda de terapeutas. Não fique nesse passado achando que isso é normal e que você tem que se autopunir
e que realmente você não foi muito inteligente naquela época. Não é sobre isso. Então procure ajuda. É fácil olhar para trás depois e pensar: "Ah, e se eu tivesse feito diferente?". Porque agora você é uma outra pessoa, né, você tem outros recursos, você provavelmente está muito melhor do que antes, mas no calor do momento, a gente faz o que pode. Entenda que errar faz parte do processo de ser líder, faz parte do processo de crescer, de evoluir. E que às vezes não existe decisão perfeita, apenas a menos pior. Quando a Joana, lembra aquela moça lá da agência, entendeu que a demissão, apesar de dolorosa, era vital para que a empresa não fechasse as portas e todos os outros perdessem o emprego, ela começou a se sentir um pouco menos culpada. Ela conduziu a demissão da forma mais humana possível e, embora tenha sido muito difícil, ela soube que fez o que precisava ser feito. Lembre-se, você é um líder, você não é um mágico com respostas para tudo, nem um carrasco sem coração. Você é alguém tentando equilibrar pratos delicados todos os dias, buscando o melhor para o seu time e para o seu negócio, mesmo quando o melhor envolve caminhos espinhosos. E eu quero aproveitar e também falar um pouco sobre até esse tempo aí do limbo, né, que eu citei. É um tempo também interessante para que a gente possa sentir o ambiente, sentir se existem pessoas, situações que estão pressionando que a gente tome logo aquela decisão. Então a gente precisa ficar atento a tudo, gente, porque às vezes a gente acaba tomando uma decisão precipitada, não pensada, porque tem alguém pressionando a gente o tempo todo para a gente tomar aquela decisão, sabe? E às vezes não precisa ter essa pressa. Muitas vezes é necessário mais um tempo para digerir, para entender como ela vai ser feita, tomar os cuidados legais, sabe? Então, vamos prestar atenção no ambiente também no qual a gente está inserido, quais são as pessoas que estão pressionando para a gente tomar essa decisão logo, sabe? Acho que isso é importante. Às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo levado, influenciado, sabe, por alguém ou por uma situação, e a gente deixa de ser a gente. Eu acho que o que mais dói numa liderança é quando a gente é influenciado por uma outra pessoa, a gente toma uma decisão que não é nossa. Eu já passei por isso, e isso é muito doloroso. Quando a gente percebe que a gente foi, de alguma forma, usado, sabe? Então, eu quero que você pense sobre isso. E mesmo que isso tenha acontecido na tua vida, que você se auto-perdoe, né? Porque você também não teve naquela época condições de reconhecer esse ambiente, essas pessoas. Depois de passar, né, pela situação, a gente aprende e fica mais esperto para poder buscar essa nossa autenticidade, se posicionar também quando a gente não concordar com a situação. Eu acho isso com o tempo e, claro, com o nosso desenvolvimento, a gente vai chegando nesse lugar. E claro que agora a gente vai para o nosso desafio prático, né. E porque aqui a gente transforma a angústia em ação. Prepare-se para o nosso desafio da semana, e este é para te fortalecer o músculo da decisão consciente. Pense em uma decisão, pequena ou média, que você está adiando ou que te causa algum desconforto. Pode inclusive ser aquela conversa difícil que você não tem, sabe? Que você precisa conversar com alguém, você está enrolando, fala: deixa que com o tempo isso passa, eu nem lembro mais, né. Pode ser dar um feedback mais duro para alguém da equipe, dizer não para um novo projeto que vai te sobrecarregar, ou até mesmo decidir qual fornecedor contratar para algo. Agora pegue essa decisão e siga esses passos. Sabe por quê, gente? Muitas vezes isso está na nossa cabeça rodando o tempo todo e a gente se cobrando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que conversar, eu tenho que decidir se eu faço ou se eu não faço esse projeto, só que isso está na nossa cabeça rodando e pesando no nosso dia. E toda vez que a gente chega, todo dia que a gente chega em casa depois do trabalho e percebe que a gente não resolveu nada em relação
a esses assuntos, a gente se sente fracassado. Nossa, como eu tô enrolada, eu nunca estive tão enrolada na minha vida. Por que que eu não consigo resolver essas questões, decidir logo? Então, vamos seguir alguns passos que eu quero deixar aqui para vocês. Liste os prós e contras de cada opção de forma bem objetiva, de cada assunto aí que você está postergando. Pense no impacto a curto prazo, médio e longo prazo de cada escolha. Considere qual decisão está mais alinhada com os valores da sua empresa e os seus valores como líder. Tome a decisão e, o mais importante, defina um pequeno passo prático para implementá-la no prazo de 48 horas. Não é para resolver tudo, mas para dar o start. O objetivo é treinar o seu cérebro a enfrentar decisões com mais clareza e menos sofrimento antecipado. É sair da paralisia e entrar em movimento, ação cura, mesmo que seja um passinho de formiga, sabe? Um passinho de cada vez. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a solidão, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com sem o cedilha. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto.